Bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, o podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje a ASP tem a honra de receber o professor Wagner Balera, professor titular da PUC São Paulo, Direitos Humanos, coordenador da pós-graduação, uma verdadeira autoridade em direito previdenciário. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma grande alegria estar novamente na ASP, essa nossa casa, de tantos anos de bons serviços prestados à advocacia. Uma satisfação estar com vocês aqui nesse momento. Satisfação é nossa, professor. Tenho aqui ao meu lado hoje para acompanhar o nosso bate-papo, participar do nosso bate-papo também, a doutora Luciana Pereira, diretora adjunta da ASP, junto comigo, na diretoria, conselheira também da ASP, evidentemente. Professor, vamos direto ao ponto. Primeira pergunta sobre esse nosso bate-papo a respeito da advocacia contenciosa previdenciária. Como que começou essa história? Como que tantos processos se avolumaram? Como que chegamos nessa situação, professor? A gente pode dizer que na ordem natural das coisas, a pessoa tem direito ao benefício, vai ao balcão da Previdência e recebe. Isso é o normal. Uhum. Deveria ser, né? Normalmente é uma contagem, né, de tempo que se faz, documentos, essencialmente uma contagem documental. Ali está aprovado, tem ou não tem direito. Mas aí surge essa primeira questão. Como se comprova efetivamente o tempo de trabalho, o que hoje é o chamado tempo de contribuição? Aí já há muita discussão sobre o que pode ou não ser aceito como o tempo. Há uma discussão que tem 70 anos, que é aquilo que se comprova na Justiça do Trabalho não é aceito porque não está baseado em início de prova material. Então, acho que é o único lugar no mundo onde uma decisão judicial não vale absolutamente nada, é a Previdência Social. A pessoa comprova que trabalhou em tal empresa, recebe até às vezes uma indenização, aquilo não vale como tempo de serviço. Então, esse talvez seja o primeiro grande nó a exigir a judicialização de muitas questões previdenciárias. Essa discrepância entre o entendimento administrativo e o entendimento do Poder Judiciário. E isso é recorrente, eu dei apenas um exemplo. É recorrente porque normalmente a Previdência Social não aceita nada, inclusive não aceita jurisprudência afirmada pelos tribunais e continua denegando benefícios que às vezes todos os tribunais estão concedendo. Então há uma litigiosidade que eu diria que é uma litigiosidade forçada, uma vez que o direito já está muito evidenciado pelo histórico de cada prestação, de cada benefício. Mas, mesmo assim, o Estado, né, não costumo fulanizar a Previdência, porque a Previdência é uma longa-manos do Estado, o Estado se recusa a conceder direito a quem tem direito. Isso vai começando a criar uma demanda inusitada, porque desnecessária, e que vai atravancando os tribunais. Ultimamente a coisa piorou, eu creio que a coisa ficou pior ainda, porque o que a Previdência passou a adotar como praxe é negar praticamente a maior parte, né, das demandas administrativas. E o segurado, então, é obrigado, ou o beneficiário é obrigado, então, a ir para o judiciário. E eu até brincava com juízes que eu conheço há muito tempo, que militam nas questões previdenciárias, que hoje o Poder Judiciário, especialmente a Justiça Federal, nós estamos falando aqui em São Paulo, né, que as demandas vão parar na Justiça Federal, a Justiça Federal se transformou num postão. O que é o postão? O postão é um posto que tem aqui no Glicério, que é o maior posto da Previdência Social em São Paulo. É enorme. Então, hoje, o Poder Judiciário é o postão, porque o postão nega e a Justiça se transforma numa espécie de órgão deliberador de primeira instância sobre matéria estritamente administrativa. Pois é. Isso é que cria esse volume, esse impacto significativo de processos previdenciários. Então, é talvez uma falta de compreensão do Estado a respeito do direito subjetivo da pessoa, e que foi conquistado ao longo de muito tempo, e da eficiência, do princípio de eficiência, que hoje é uma diretriz do direito administrativo, o princípio de eficiência. O Estado não tem eficiência em matéria de concessão de benefícios. O senhor acha que a própria
os mecanismos de acesso a esses benefícios previdenciários, eles se tornaram mais complexos para justificar a necessidade de um advogado? Porque eu sou da época em que os benefícios eram pleiteados pelo segurado, levava a carteira de trabalho dele ali e as guias de recolhimento, muitas vezes lá no postão ou em outras regiões, e ele conseguia bem ou mal resolver ali parte dos problemas dele, embora também tivesse a tendência de indeferimento dos benefícios. Mas com a melhoria sistêmica, vamos dizer assim, deveria também ter melhorado, agilizado e facilitado para o segurado o acesso a esses benefícios. O senhor acha que isso ajudou ou é uma opção que antecede a sistematização e a melhoria desse mecanismo todo? A burocracia criou uma excessiva regulamentação administrativa que impõe minúcias à outorga dos benefícios. Então, há hoje normas de categoria inferior, né? As antigas ordens de serviço, né, que era um nome mais adequado. Hoje viraram instruções normativas, quando não são normas. Claro. São regrinhas da administração para ela mesma, onde ela vai criando padrões de comportamento que ordinariamente dificultam o acesso do beneficiário, porque ele não vai compreender tudo aquilo, não. Aí ele é obrigado a também fazer especialistas para tentar obter a prestação que normalmente é negada na via administrativa. Eu não quero falar mal de ninguém, mas eu acredito também que é um jogo protelatório, porque isso o Estado não quer conceder o benefício, então ele empurra para ganhar tempo, uma vez que vai aumentar a despesa, né? Cada vez que um benefício é concedido, aumenta a despesa. Claro. É uma despesa já orçada, naturalmente, não é? Claro. Mas que o Estado protela e acaba ganhando mais problemas, porque aquilo tem a agravante dos acréscimos, então vai custar mais conceder depois aquilo que já é direito subjetivo do que conceder quando é pleiteado pelo beneficiário. E o senhor acha que a questão das perícias administrativas, na verdade, extrajudiciais, também motivaram a busca, porque vai ter que fazer uma perícia aqui, provavelmente com uma data distante, né? Vai fazer administrativamente e judicializando também vai ter que fazer a perícia. O senhor acha que isso também pode ter impulsionado esse aumento de demandas? Sem dúvida. Eu coloco tudo isso num contexto, claro. Nesse contexto desculpe a expressão da gíria grosseira, mas de empurrar com a barriga. Quer dizer, não se quer conceder o benefício agora, não porque não se sabe que aquela pessoa tem direito, mas porque vamos deixar para frente, porque isso chuta a despesa para o orçamento seguinte, que está para o governo seguinte e assim por diante. Então, aquilo que nós, na linguagem jurídica, poderíamos chamar, sem medo de ofender ninguém, de uma verdadeira litigância de má-fé. Quer dizer, o Estado faz questão de ser demandado, porque com isso ele ganha tempo e vai lá na frente e tem que pagar o benefício. Pois é. Professor, agora evoluindo um pouco na nossa conversa, como o senhor vê esse fenômeno das chamadas superteses? Isso é uma coisa recente, é mais antiga? Qual a opinião? Então, elas realmente existem? Não, isso já vem de alguns anos, tá? Isso começou, a gente poderia citar essa fenomenologia logo depois da Constituição de 88, quando surgiram até se chamou ironicamente isso, de buracos negros. Os buracos negros foram o primeiro grande impacto no volume de ações, porque de fato mostrava lacunas na normatividade infraconstitucional de certos direitos previdenciários que obrigaram os segurados, através de seus advogados naturalmente, a obter uma interpretação judicial do buraco negro. Quer dizer, de tampar o buraco com um julgado. Então, acho que esse foi o início dessa criação, né? Porque aí é uma criação jurídica legítima, né? É uma interpretação do direito, de teses que mostram as incoerências, as inconsistências na regulamentação administrativa de certos direitos previdenciários. E, ademais, de tratamento desigual de situações iguais. Então, as teses foram surgindo diante das imperfeições da legislação previdenciária e mesmo da interpretação administrativa através do regulamento, né? Porque o regulamento no Brasil ele não cumpre o que a Constituição diz assim. A Constituição fala que o regulamento é para fiel execução da lei. Portanto, não inova na ordem jurídica em nada.
É uma regra da administração dizendo para o seu agente, faça desse jeito. Isso que é o papel do regulamento. Só que o regulamento vai criando atalhos, modificações, interpretações, nuances que acabam retirando o direito subjetivo e isso vai construindo, então, as teses que se transformam em grandes, porque você está falando sempre em grandes números. Previdência é sempre um volume enorme de pessoas que recebe benefício de um ano para o outro, né? E isso será cada vez mais ampliado. Então, se torna uma grande tese porque um caso envolve 500 mil pessoas. Atinge muita gente, então, né? sempre é muita gente. Claro. Agora, às vezes as teses são, de certo modo, são aventuras jurídicas, né? Isso se verifica. Eu, por exemplo, nunca aceitei aquela hipótese, né? E foi muito discutido e houve muitas vassalizações na jurisprudência. Foi a tese da desaposentação. Pois é. Que fez um carnaval, digamos assim, um carnaval. Aliás, a expressão carnaval não é estranha ao direito, porque o Alfredo Augusto Becker, há mais de 40 anos, inventou o carnaval jurídico tributário. Bom, um carnaval foi a desaposentação. Por quê? Porque a aposentadoria é direito público. Ninguém pode renunciar a direito público. Então, o cara não podia abrir mão. Isso, para mim, era curial que fosse assim. E, no entanto, se fez toda essa barulheira para chegar lá em cima, depois de anos de esperanças frustradas das pessoas, e não deu absolutamente nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas teses. Né? As teses têm que passar por um crivo do bom senso, né? Do senso comum, para não acabar frustrando legítimas expectativas. Como estamos agora com a questão da revisão da vida toda, Da né? vida toda. Se criou uma expectativa enorme. E que também, veja, o primeiro... Vocês lembram, né, daquele slogan que a OAB utilizou há muitos anos? Né? Consulte sempre antes um advogado, não é? Então, eu diria que essa da vida toda, muitas vezes não é vantajosa para o segurado. Ele perde dinheiro. É conta. Não é uma tese pura e simples, eu vou levar a vida toda. Apenas, né? Poderia ser até se pensar, olha, seria coerente com a metódica do direito subjetivo previdenciário que toda a vida contributiva do segurado fosse considerada. Seria coerente, né? Claro. Porque é o perfil de proteção social que a pessoa conquistou ao longo da sua vida laborativa. Então, pensando do ponto de vista de coerência, sim, eu considero legítima. Só que houve tantas oscilações nesse período, motivadas, inclusive, pela mudança de moeda, né? É por isso que o legislador até criou um divisor de águas, antes e depois do Plano Real. Tem um senso de razoabilidade isto. E tem um senso de razoabilidade a tal ponto que a legislação diz assim, olha, o salário médio, né, que é o chamado salário de benefício, vai considerar o período contributivo escolhendo os 80 melhores salários. Portanto, é algo razoável esse procedimento de cálculo. Agora, a vida toda joga com a moeda anterior, nem sempre se sabe quais são os seus critérios de conversão dessa moeda, o que provavelmente gerará mais confusão do que solução. É uma expectativa grande em torno dessa matéria, agora que parece que o STF ainda não definiu, ainda está sendo discutida, né? E o senhor entende que nas demandas judiciais, né, nessa questão que nós estamos vendo aí, nesse aumento exponencial dos processos, o judiciário está aparelhado, está preparado para dar conta desse aumento enorme de processos? Então... Como é que nós estamos com as perícias judiciais? Então, normalmente, o que acontece? O Poder Judiciário teve que se preparar, digamos, na marra, por conta do volume, não é? Porque foi uma dificuldade. Eu me lembro, eu participei da instalação dos juizados especiais, não é? Os juizados especiais, os juízes não queriam ir para a Previdência, porque era uma área, como diziam os romanos, era um mare ignoto. Você não sabia o que você ia enfrentar. Sabia, sim, que ia enfrentar o volume brutal de defeitos, mas com questões que, ordinariamente, o juiz não conhece. Então, de fato, hoje em dia, o juiz está muito preparado porque ele tem que enfrentar aquele volume de processo e já se vê julgados com muita qualidade. Então, acho que o Poder Judiciário cumpriu a sua parte.
Resta agora ao Estado, à administração pública, deixar de ser um demandista militante, como diria o Odorico Paraguaçu, né? Ele é um freguês, demandista militante. O maior freguês, né, da nossa Justiça Federal. É impressionante. E nós, há pouco tempo, até estávamos com o problema da pandemia, né? Que teve, inclusive, um atraso ali enorme nas perícias judiciais, né? Para o beneficiário da justiça gratuita, isso é crucial, né? Que haja essa oferta do Estado, essa estrutura, né? Para dar conta disso tudo. E o senhor acha que muitos advogados estão migrando para essa área? Como é que o senhor está enxergando isso na advocacia? Então, na nossa turma, a minha turma, que é a turma de 1974, da PUC de São Paulo, está fazendo 50 anos agora. Nossa, parabéns, professor. Parabéns. Bom, na época que nós estávamos na faculdade, o boom foi da Justiça do Trabalho. Pois é. Ali é que realmente surgiu aquela advocacia especializada trabalhista. Não havia. Era algo subsidiário. Então, eu acho que esse fenômeno se repetiu na área da Previdência a partir dos anos 2000. Aí começa a haver o interesse dos novos advogados, sobretudo, a trabalharem com Previdência, porque o volume de processos é imenso. Ademais de ter havido o benefício assistencial. O benefício assistencial que é algo inédito na história do direito previdenciário brasileiro e que tem uma demanda reprimida de milhares de pessoas que têm direito e que às vezes não tem os elementos mínimos para obter isso. Então isso provoca, de fato, hoje há advogados especializados em trabalhar com benefício assistencial. Então, do ponto de vista objetivo da advocacia, é um campo de trabalho. Claro. É um campo de trabalho que, bem ou mal, né? Mesmo com a questão dos precatórios, o senhor acha que isso não espanta? Eu acho que não, porque de fato vai receber, né? O devedor é um bom devedor no sentido de que vai pagar. Ele pode demorar para pagar, mas ele vai pagar. Não é um devedor que vai falir, né? É um devedor que vai pagar. Então pode demorar o tempo, mas com certeza a pessoa vai receber o seu direito subjetivo. Professor, o senhor comentou en passant sobre os juizados. Queria perguntar o que o professor acha da experiência dos juizados como um todo, expandindo a pergunta também para os esforços em conciliação. Se o professor é esperançoso em relação a iniciativas do Estado para forçar, para estimular os litigantes à conciliação. Olha, nunca foi da tradição da Previdência Social fazer conciliação. Eu participei, coincidentemente, da instalação do Juizado Especial Federal Previdenciário, né, que foi capitaneado pela desembargadora Marisa Santos, né, ela que liderou esse movimento. Eu fui convidado para fazer parte da primeira sessão de conciliação, um pouco história, né? E já ali, o que aconteceu? O procurador falou, eu não tenho autorização para fazer conciliação. Quer dizer, de cara já começou ali um momento dramático. E isto, de fato, não é da tradição do Estado. Não só do Estado, não estou falando do Estado Previdência. Do Estado da Administração. Uhum. A administração pública, o direito administrativo é um pouco refratária a conciliações. Não me parece que isso vá mudar de um dia para a noite. Do dia para a noite. Eu acho que vai continuar havendo resistência a situações de conciliação quando a administração já negou. Porque, de fato, seria uma espécie de um recuo de uma posição, de uma posição firmada. Eu vejo com uma certa, não vou dizer com certo pessimismo, mas eu vejo com certa desesperança de que isso venha a resolver o problema. Oxalá eu esteja completamente errado se vingue, de fato, mesas de conciliação eficientes. O senhor acha que é uma questão orçamentária mesmo, né? Me parece que é isso. Postergar uma solução, porque, de certa forma, acontece nesse meio tempo uma acomodação orçamentária. Né? Enfim, uma pena, né? Porque... A conciliação do Estado sempre é um assunto delicado, respondendo, né? uma outra parte da sua pergunta, a experiência dos juizados foi muito exitosa, criou-se uma jurisprudência muito interessante,
voltada para o social, porque a previdência é social, a seguridade é social, o fim da ordem constitucional social é o bem-estar. Então, houve de fato esse espírito de justiça social a permear as decisões, sobretudo dos juizados e da turma nacional de uniformização, que também é um avanço extraordinário na história do direito brasileiro. A gente tem que reconhecer isso. Eu, de fato, fico feliz de ver ter crescido, né, ainda na minha vida laborativa, um trabalho tão magnífico como a Justiça Federal fez em matéria previdenciária. Agora, é uma preocupação, né? O senhor colocou no início que existe essa desconexão entre as decisões, por exemplo, trabalhistas que reconhecem o vínculo, mas, por outro lado, a Previdência não acata esse tempo de serviço mesmo reconhecido, com decisão transitada e julgado. Essa desconexão também tende a complicar, né, a Isso vida do é segurado. trágico mesmo que existe, trágico, né? né? Não tem o menor sentido, né? Porque agora, um outro aspecto que me ocorre é que criaram o tal do trabalho intermitente. No trabalho intermitente, você pode ter recolhimentos abaixo do... né, aquelas parcelas que não são computadas. Quer dizer, então, essa intersecção entre as áreas vai ter que existir sempre, esse diálogo, né, entre as duas áreas, porque são interdependentes, né? E é preocupante, né? É preocupante e vai aumentar a litigiosidade também. Exatamente. E não tem assim uma solução que seja prévia, né? Enfim, que encontre um método de validar isso, né? Isso teria que ser resolvido também na esfera judicial. Teria que ser resolvido, sobretudo na via legislativa, com um aperfeiçoamento adequado da legislação, que apresenta lacunas impressionantes a essa altura. Mas não pelas ordens de serviço ou normas infralegais. Legislação, né? A gente fala a lei. Exato, porque senão nós não conseguimos sair dos impasses. Dos mesmos impasses, né? Professor, fazendo o gancho da legislação, aquela pergunta de sempre nesses temas, e a reforma previdenciária? Como estamos? Resolveu? Para onde vamos? Como o senhor tem visto nos últimos anos? Olha, estou esperando a próxima, porque de fato o que tem acontecido é uma certa recorrência, né, das reformas previdenciárias. Uma vez que as reformas não têm, com todas as vênias, não têm atacado questões fundamentais. E as questões fundamentais de previdência no Brasil e de resto no mundo inteiro são questões estruturais. Não é algo pontual. As questões estruturais significam que este modelo que está aí, que é um modelo que tem 100 anos, com 100 anos do Brasil, contado da lei Eloy Chaves, que é de 23, esse modelo foi pensado por uma outra realidade. Uma outra realidade do ponto de vista do perfil populacional. Uma outra realidade do ponto de vista social. Então, na verdade, nós estamos forçando a barra para manter um modelo que já não se sustenta mais. Que já, não é que ele está com os dias contados, ele já passou. Ele já caducou por si mesmo. Então, agora nós estamos carecendo de uma reforma estrutural. Reformas estruturais essas que demandariam um foro apropriado para fazer, que não é jogar em uma PEC para resolver o problema do déficit da Previdência do ano passado. Pois é mostrar uma nova estruturação da Previdência. Talvez com o Estado, eu vou aqui dar lançar um mote provocador mesmo, talvez com o Estado se reduzindo a concessão dos mínimos sociais, do mínimo existencial, talvez seja esse o papel que do futuro tenha que ser reservado ao Estado, e tudo mais, cada pessoa protegida, cada trabalhador cuidará de fazer seu próprio plano de previdência. Mais ou menos como acontece já na área de saúde, onde são milhões e milhões de pessoas que têm seu plano de saúde. Talvez o passo seguinte tenha que ser mais ou menos por aí. O senhor acha que o planejamento previdenciário é uma área boa para o advogado que hoje milita nesse ramo do direito? É um campo de atuação também promissor? Que talvez o segurado não precisasse disso. Se funcionasse o sistema. Porque o que nós esperaríamos? Que houvesse um banco de dados idôneo,
onde todos os registros ali estivessem. E nós já temos os pressupostos para esse banco de dados. Vejam que o CAGED, que é o mais antigo dos cadastros sociais do Brasil, é de 1965. Então, praticamente, ele abrange toda a população empregada. O PIS-PASEP é outro banco de dados importantíssimo dos anos 70. O Fundo de Garantia, que é de 67. Então, o que está faltando é um banco de dados idôneo, que integre onde todas cada essas qual informações. possa ter o seu perfil previdenciário, sem discussões. É dado público. Como é que o Estado pode refutar dados públicos? Então, talvez isso superasse a necessidade de um planejamento previdenciário. E com essas mudanças todas no mercado de trabalho, a tendência é que a arrecadação diminua também, não é? É um problema também. Que é outro dado estrutural. Quer dizer, como é que vai se continuar querendo fazer suportar na contribuição sobre a folha a realidade cambiante do mundo do trabalho? Pois é. Onde ninguém mais é contratado com a carteira assinada, como se dizia antigamente. Exato. Né? Então, isso também é um problema estrutural a ser enfrentado. Que só um fórum adequado, com pessoas com um propósito realmente de repensar esse modelo, talvez encontrasse uma solução a longo prazo, né? Não como o senhor mesmo colocou, uma reforma imediatista ali, que resolvesse um déficit pontual e que é crescente, nós sabemos que é crescente, né? Bom, professor, antes de terminar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, primeiro elogiando o professor, que é de uma clareza, de uma objetividade peculiar. O papo eu que não sou da área, é um prazer estar aqui. Mas como uma palavra final, uma mensagem sobre um futuro aí próximo da advocacia previdenciária para os nossos jovens associados, e já agradecendo o convite, já agradecendo ter aceitado o convite para participar do nosso bate-papo, professor. Então, eu acho que é um campo promissor, porque não me parece que a Previdência, o Estado brasileiro, vá mudar a sua conduta. Eu acho que o Estado vai continuar denegando direitos subjetivos da comunidade protegida. Desgraçadamente, é isso que eu tenho visto já há muitos anos. E mesmo ainda do tempo que eu fui procurador do INSS. Eu vi o INSS negar direitos subjetivos das pessoas. As demandas que eu praticamente não trabalhei na área de benefícios, né? A minha especialidade sempre foi mais a parte fiscal, não é? Mas eu via já que era uma conduta recorrente. Uma tendência. Então, é um campo de trabalho para a advocacia. É pena que o segurado tenha que se socorrer de advogado, mas será talvez às vezes a única via pela qual o direito subjetivo venha a ser reconhecido. Então, faço votos que os colegas, né? Que os colegas se especializem cada vez mais, que se habilitem para enfrentar um campo onde a legislação também muda muito e você tem que estar sempre muito atualizado para poder bem defender o direito do seu constituinte. E que bom que temos professores tão, enfim, com uma história... Lúcidos e claros. E com uma história, né, na academia e preparando todos esses profissionais que estão aí atuando no mercado. Parabéns, professor, pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Luciano, por participar comigo. Eu que agradeço. Volte sempre para os próximos episódios. Encerramos aqui. Esse, então, foi mais um episódio do ASP Talks. Escute nossos episódios sempre no Spotify, no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigado. Até a próxima.